Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Lília. Muito obrigado pela sua presença. Sei que a sua história é maravilhosa, de farmacêutica ao comércio. Então, nós já vamos falar já. Apresente-se ao nosso assinante, por favor. Olá, eu sou Lilian Teodoro Lisa, idealizadora e fundadora da marca Empório Coisas de Minas. Sou mineira da cidade de Muzambinho. Grande cidade. Sim. Lília, vamos começar. Como é que é se formar em farmácia e passar ao comércio? Conta um pouquinho da sua história para a gente entender e começar a contar um pouquinho. Bom, eu, na verdade, sou filha de comerciantes, né? Então, eu fui educada aí atrás de um balcão. Me mudei para a cidade de São Paulo no ano de 2005, fiz faculdade de farmácia e vim fazer estágio, atuar na área farmacêutica. Fiquei por alguns anos, acabei me casando aqui em São Paulo. E quando tive meu primeiro filho, eu me vi necessidade de ficar um pouco em casa, de cuidar dele, né? Um momento, abrir mão da minha profissão como farmacêutica. Em sequência, eu tive a segunda filha e quando a Rafaela fez 1 ano, eu senti a necessidade de voltar ao trabalho, mas eu queria algo que fosse meu, totalmente diferente do que São Paulo oferece e voltado ao comércio, que é o que eu cresci, é o que eu aprendi com a minha família e exclusivamente com a minha mãe. Vamos lá. Como surgiu o Empório Coisas de Minas? Na verdade, eu trazia para amigos nessas idas e vindas a Muzambinho, eu visitar os meus pais, eu sempre trazia cafés, pamonha, queijos, e eu percebi que as pessoas, assim, eles são bem carentes dessa qualidade. Para mim era algo muito comum e, assim, me chamava a atenção o vislumbre que as pessoas tinham por tudo aquilo que eu trazia. Então, assim, foi uma conversa entre eu, minha mãe, o meu marido, a gente chegou à conclusão que trazer um pedacinho de Minas para São Paulo, né, que estaria aliado ao comércio, seria algo, assim, de muita grandeza. Até mesmo pela necessidade, pela carência que as pessoas têm hoje aí de buscar o simples, né? Essa nostalgia. Então, a história começou com 25 metros quadrados, em 2013, quando eu fundei a marca Empório Coisas de Minas. Aonde foi a primeira loja? A primeira unidade no bairro da Moca, em São Paulo, tá? Isso, né? Na verdade, que é a família do meu esposo é do bairro da Moca. E, assim, tive uma aceitação absurda de 100% e as pessoas buscavam mais e queriam mais. E o interessante foi que durante ao longo desses meses, que eu inaugurei em julho de 2013, as pessoas me perguntavam, você não vai colocar um café aqui? Você serve um café pra gente, um pão de queijo? Porque até então só tinha produtos. E aí eu fui buscar, né, algo um pouco além e falei, bom, eu vou servir um café sim, mas nada tradicional, na garrafa, como os paulistanos, né, têm de costume. Com a maquininha que a gente está acostumado. Exatamente. Eu cresci com a minha avó cozinhando no fogão a lenha, então, assim, coador de pano. Então, assim, é um segredo, né, de bom mineiro. É o coador e o pó numa mão e a água quente na outra. Então, eu desenvolvi e coei o primeiro café na mesa em São Paulo em porção individual. Você foi a primeira? Sim, fui a primeira. Porque isso é bem coisa de vó mesmo, Sim. A gente é tradição, essa coisa. E você foi a primeira. E aí, depois, como é que você foi crescendo? E aí, na verdade... Como é que foi evoluindo? Eu coloquei 2 mesinhas, que eram que cabiam, né, nesse espaço de 25 metros quadrados, 4 cadeiras, depois consegui colocar mais 2. E assim, as pessoas vinham... Gordinho não entrava na loja. Não entrava. As pessoas vinham, elas ficavam ali por um tempo que era mais do que o comum do que a gente vê hoje em São Paulo, que você entra, compra um café, ou toma um café, né, e acaba indo embora. As pessoas se sentiam em casa, elas se sentiam à vontade, elas gostavam de conversar, olhavam as decorações que eu já tinha, né? E lembrava, assim, remetia bem ao passado, a uma casa de vó, o cheiro do bolo e do pão de queijo. Era somente o que eu conseguia fazer naquele espaço. Eu acho que a recordação da avó é a coisa que mais traz a gente para... Nem os pais e a mãe trazem tanto quanto a recordação da avó. Eu acho que você foi muito feliz nisso mesmo. Exatamente. E aí, como é que foram as próximas lojas? E, na verdade, de 2013 a 2016, nós saímos em algumas matérias aí na mídia. Isso foi chamando a atenção da população. E as pessoas voltavam, traziam outras pessoas. Então, em 2016, de 2015 a 2016, eu senti a necessidade de expansão de espaço físico, porque eu já não dava conta. Aos finais de semana formavam fila de 3, de 4, 5 pessoas na calçada. Em 2015, eu consegui um espaço hoje do lado onde eu estou, né? Hoje, na verdade, o ponto atual que eu estou eu passei de 25 metros para quase 90 metros quadrados, um único andar, coloquei ali 10 mesas e aí já entrei com um cardápio mais extenso. E toda essa... Então, o que aconteceu? Eu vi essa carência da população de São Paulo em estar em algum lugar que remetesse realmente a uma casa de vó, a uma fazenda, algo que a pessoa viveu no passado de alguma maneira. Pedi ajuda para o meu marido aí, ele trabalhava com comércio exterior, e eu falei para ele, a gente precisa crescer, tem tudo para crescer, eu via muito essa necessidade, não dá para perder o time do negócio, mas eu precisava aí
do lado dele como administrador, porque eu cuidava da parte comercial, e ele vinha para agregar muito, e foi o que aconteceu. E o Juliano veio e me disse, Lília, eu vou, mas com propósito de franquia. E por que isso? Por que franquia, né? Você faz uma mudança assim e já pensa em algo tão grande, né? Na verdade, justamente porque quando a gente recebia os clientes, primeiro que eles começaram a vir de bairros distintos. Então, até hoje a gente recebe clientes de Campinas, de Vinhedo, de Alphaville, Zona Norte, Zona Sul. Isso chamou muita atenção porque as pessoas perguntavam por que vocês não montam em tal bairro, em outra cidade? E assim, para você fazer a gestão, né, de um lugar bem feita, o dono tem que estar ali, isso é imprescindível, né? Barriga no balcão, como dizem os antigos. Então, assim, hoje nós trabalhamos de domingo a domingo, seja na franqueadora ou seja na loja física, a gente tem muito cuidado com isso e principalmente com os nossos clientes, que são, né, o nosso bem maior. Então, o Juliano veio para agregar, para entrar comigo nessa expansão e nós ficamos 1 ano com uma empresa que eles são filiados à BF. Nós temos o selo da BF hoje, né, da Associação Brasileira de Franchise. Então, assim, hoje estamos prontos aí, de 2016 a 2017, nós fizemos todo esse trabalho de expansão. Em 2017 vendemos a primeira franquia na unidade do Tatuapé. Hoje são 6 lojas em operação e agora nós lançamos um grande evento, o nosso novo modelo de formato, que é um quiosque em formato de carro de boi, para shoppings, galerias, malls, rodoviárias. A gente quer atingir... Bem fazenda, mantendo o conceito, mantendo tradição mineira. Então, assim, desde o layout da apresentação em si do quiosque, até tudo que a gente serve hoje, sem dúvida nenhuma, 100% Minas Gerais. Eu brinco com os clientes, mas até a água a gente traz de Minas. Então, assim, somos... Eu queria te explorar um pouquinho sobre o conceito café, que você disse que foi a primeira. Porque depois eu tenho uma pergunta que eu vou te fazer sobre sócios e marido. Tá ótimo. Trabalhando junto. Eu acho que o nosso telespectador lá, assinante, gosta dessas perguntas. Como é que surgiu essa ideia? Porque essa é a que eu quero explorar bastante, porque eu acho que quando a gente tem uma ideia inovadora, eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu acho que o empreendedor tem ideias fantásticas. Eu vejo muita gente usando, não sabia que você era a primeira. Fiquei sabendo quando eu fui te conhecer, que eu costumo visitar as pessoas. Como é que surgiu essa ideia? Intuição, você conhecia, você sabia? Como é que o avô que deu a ideia? Porque muitas vezes as coisas acontecem assim. Não, na verdade, assim, eu cresci com os meus pais em casa, minha avó no fogão a lenha, mas todos os cafés até hoje são sempre coados no pano, né? Só que em garrafas, então em litros, né? Enfim. E quando me surgiu a ideia, justamente vinda dos clientes, de servir um café a eles, eu queria algo também totalmente diferente do que São Paulo tem, do que os paulistanos, né, trouxeram. Eu queria trazer a minha experiência, a minha vivência, aquele cheiro do café subindo no pano. E o que eu fiquei imaginando? Como eu poderia coar um café no pano, só que em garrafa. Ou seja, você chegaria lá e teria uma garrafa para tomar, não mudaria nada, né? Por mais que o café fosse coado no pano. Então, foram alguns meses de trabalho, até conseguir os primeiros coadores, eu pedi para fazer à mão, até em tecidos próprios. Até hoje, a gente chegar numa produção aí de mais de 1.500 mini coador, porque eu vendo esses kits nas unidades hoje. Então, assim, as canequinhas também, elas são de ágatas. Eu sempre prezei por isso, porque a ágata é aquele esmalte antigo das louças que as avós usavam. Sim. Eles são próprios para segurar melhor a caloria. Então, assim, eu consegui trazer o que eu vivi para porção individual e atrai muitos clientes. E hoje, para incrementar, eu tenho uma carta de cafés especiais. Nós só trabalhamos com cafés especiais de pequenos produtores. Então, assim, hoje o cliente chega, ele realmente tem uma experiência. Eu não vendo o café. Tá? Hoje a marca Empório Coisas de Minas, nós trabalhamos para que o cliente tenha uma experiência, para que ele volte à nossa casa, para que ele sempre traga alguém, para que ele indique. É um conceito família, onde a gente recebe clientes aí de 90 anos, de 70, de 80, toda a faixa etária. Algumas pessoas de idade, quando chegam, as lojas têm um fogão a lenha, então as pessoas olham, elas choram. Então, assim, realmente é voltar um pouquinho dessa modernidade, é resgatar o passado, esse conceito mesmo familiar. Hoje é o que a gente tem para oferecer. Eu vou te fazer uma pergunta. Sim. A sua, você vê que eu sou... Do jeito que você falou, passado, pessoas mais antigas, o café é a coisa da avó. O seu público, então, público com uma faixa etária um pouco mais avançada, vamos chamar assim? Ou você tem também uma pequena parcela no público jovem? Porque eu estou colocando pelos meus filhos, por exemplo, né? Não sei se isso é correto ou não, mas eles não tomam esse café, não gostam desse café, não sei se o seu público, estou chutando por 3 pessoas, né? Como é que é o seu público? É uma pessoa faixa etária acima dos 40 ou não?
Só como curiosidade, porque eu tenho uma pergunta do sócio, que essa eu não quero deixar de fazer. Não, na verdade, hoje nós atendemos todos os públicos, tá? Não, eu tenho sim. um cardápio aí bem completo, dentre bebidas quentes, geladas, os lanches, nós fazemos mais de 20 tipos de recheios de pão de queijo, são todos feitos na hora. Então, assim, eu tenho desde opções para crianças, porque senão, como é um conceito família, muitos pais estão, né, nas nossas unidades com as crianças, com os filhos. Então, nós temos desde outras bebidas relacionadas a cafés, algumas que não levam o café, mas assim, agradamos todos os públicos. A gente percebe acho que um movimento maior de pessoas, numa faixa etária de mais de 45, por aí, pessoas de idade, uma grande quantidade, mas atendemos, temos cardápio específico para todo o público. Mas o público, pergunta que não quer calar. Primeiro, imagino que seu marido seja seu sócio. Sim. Né? Eu digo que todo marido é um travesseiro, ou vice-versa, esposo. Como é que é essa sociedade sem só você e seu marido? Existem outros sócios. E como é que você administra? Porque todo mundo que trabalha com marido e esposa, existem dificuldades, eu também trabalho, nunca vai ser um mar de rosa, as dificuldades a gente sabe que existem e vão continuar existindo. E é por isso que o negócio dá certo. Como é que é administrar a família no negócio e se existem mais sócios, como é que vocês trabalham? Bom, vamos lá. Essa pergunta. Tá. Na verdade, é uma pergunta realmente meio complicada, e não vai se comprometer depois, sem dúvida. Mas assim, bom, como que a gente conseguiu, assim, né, entre erros, acertos aí... Faz parte do negócio. Sem dúvida. A gente acabou que meio que dividindo as obrigações. Então, assim, hoje eu cuido de uma parte, o Juliano cuida de outra, porém a gente está sempre em sintonia, discutindo o que é bom, o que é viável, o que não é, tá? Às vezes a gente acaba confundindo aí, né, o papel de mulher e de esposo, mistura um pouco com o trabalho. Faz parte. Isso não se preocupe, exatamente. faz parte. A gente está nessa sociedade tem 3 anos, desde 2016, então isso é algo que a gente, às vezes... tempo. A gente às vezes consegue separar, às vezes não. Mas minha assim... tem 20. Então. Mas a gente vai se acertando aí, a gente vai se ajustando da melhor maneira. Eu não vejo dificuldade nenhuma. O Juliano, ele tem um lado muito perfeccionista, então, assim, ele quer tudo para ontem, tudo muito perfeito. Eu acabo tendo um lado já... Mais comercial, que pode mais ser um comercial, pouco mais exatamente. Que Então, faz assim, parte de quem é comercial. Faz parte do negócio. Então, assim, a gente casa Mas muito bem. a sociedade dá certo por isso. Tem dado muito certo, Se fosse graças os dois a Deus. perfeccionistas, não daria certo. Não daria Posso te certo. garantir. Então, a gente tem que ter o lado, né, do extremista e aí o lado que é um pouquinho, que cede um pouco mais. A gente tem dado muito bem, assim. A sociedade, a marca tem crescido fortemente, assim. Hoje aí nós somos a primeira cafeteria Empório Mineiros na cidade de São Paulo. 100% com esse Você conceito. sempre a primeira. Sim, café, graças a Deus. Olha, parabéns. foi uma ideia, assim, algo realmente que veio para agregar muito e eu tô pronta aí para levar, na verdade, um pedacinho de Minas Gerais para o Brasil todo. Nós estamos aí num projeto de assinatura de contrato com um grupo novo aí, de alguma sociedade, onde a gente está fazendo um acordo para que eles nos auxiliem nesse projeto de expansão, já que estamos tendo muita procura. A próxima pergunta que eu ia fazer, Exatamente. Como seria a expansão? Como a gente está tendo muita busca hoje, muita procura pela marca Empório Coisas de Minas, qual é o conceito de outros estados brasileiros, a gente vem, assim, com os pés no chão, dando um passo de cada vez, mais prontos hoje para uma estrutura para atingir aí a maioria dos estados brasileiros. Olha, nós estamos chegando ao fim. Você vê que eu te falei no começo, você estava preocupada. 15 minutos não dá nem para falar, mas eu queria que você, para encerrar, eu vou deixar você, se você tiver que dar um conselho para quem vai iniciar um negócio com o esposo ou a esposa, qual o conselho que você daria? Fale ali para o nosso assinante. Olha... Pela sua experiência. Eu diria que... Hoje eu estou judiando de você. O ponto principal... Só não acabe com o seu casamento, por favor. Eu acho que o ponto mais importante, sem dúvida, é dividir as funções, tá? Na minha experiência, e nesses poucos 3 anos de experiência que eu tenho em sociedade com meu marido, eu percebo que esse é um fato fundamental para que tudo caminhe, cada um cuidando da sua parte, e no final esteja tudo, né, em andamento, tudo da melhor maneira possível. Eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado. Quero te entregar o livro. Agradeço, Juliano, e muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site ou entre no YouTube, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado e até a próxima.